Graça e paz, meu irmão, minha irmã, todos quantos estão agora ouvindo-nos. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 8, verso de 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desse acamada, com febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram Jesus muitos endemoniados. Apenas com a palavra expulsou o espírito e curou todos que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas doenças. Meu querido, minha querida, quero iniciar a minha pregação nesta tarde, nesse momento, levando a você a refletir como é que está a sua casa, como é que está a sua família, como é que está o seu lar. Independentemente de você ser cristão ou não, fazer parte da membresia de uma igreja, ou se você também é daqueles que dizem: eu não acredito em Deus. Mas existe algo na palavra de Deus que é irrefutável. Todas as vezes enquanto Jesus esteve aqui na terra, em que ele se encontrou com alguém, em que ele simplesmente entrou em uma casa, todas as vezes que ele tinha esse contato, algo sobrenatural, poderoso acontecia. Quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida, ele não apenas a visita, mas a transforma, tornando-a um lar de paz, um lar de amor e de redenção e um lar de cura. Ele traz a cura, ele traz restauração para nós. Ele traz alegria, ele traz perdão, ele traz bênçãos. A sua presença renova e transforma a vida de quem o acolhe, mudando a perspectiva e a forma de como aquela família, aquele lar, aquela casa vivia. O texto diz que Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou e serviu-os. A passagem sobre a cura da sogra de Pedro é uma das histórias que mostram o poder e a compaixão de Jesus. O texto diz que ao chegar na casa de Pedro, Jesus viu sua sogra doente, com febre, sem que ninguém pedisse. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, tomou a iniciativa, tocou nela e a febre foi embora. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Esse relato curto traz verdades profundas para nós. Jesus não apenas cura, mas também restaura. A mulher não precisou de um tempo para se recuperar. Assim que foi tocada, ela já estava de pé, mostrando que o milagre foi completo, realizado por Jesus. Esse episódio também nos ensina sobre a presença de Cristo em nossa casa. Quando ele entra, transforma tudo. Mas será que temos permitido que Jesus toque nas áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, que realmente precisam de cura?
E te faço ainda uma outra pergunta, meu querido e minha querida. Jesus é apenas um visitante que é lembrado de vez em quando dentro da sua casa? Ou Jesus mora? Ou Jesus permanece? Este episódio ensina também que a presença de Cristo em nossa casa, a permanência dele, nos faz nos tornar mais do que vencedores. Íntegros, abençoados, fortalecidos por ele. Quando ele entra, transforma tudo. Mas será que temos permitido que Jesus toque nas áreas que realmente precisam de cura? A história da sogra de Pedro é simples, mas cheia de significado. A ação de Jesus revela o seu poder e amor por nós. E isso continua sendo real, meu querido e minha querida, ainda hoje. Talvez esta manhã você levantou e na sua casa levantou-se uma grande tribulação. Talvez você tenha recebido uma notícia ruim de enfermidades, problema da ordem financeira, talvez algo que você não estava esperando aconteceu. Mas eu quero reafirmar para você e te dizer que quem está em Cristo Jesus, quem anda com Jesus, quem caminha com Jesus, quem convida Jesus para vir não somente passear ou ter apenas alguns momentos, mas permanece com Jesus, Jesus está sempre com ele. Ele prometeu isto em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Querido, a presença de Jesus faz toda a diferença na minha e na sua vida. E vai nesta tarde fazer uma grande diferença no seu lar, aonde você estiver agora. Jesus vai fazer toda a diferença. Você crê que Jesus pode tocar e restaurar sua vida, como fez com a sogra de Pedro? Quero extrair 4 importantes lições desse pequeno texto, mas porém rico. A primeira lição que podemos aprender desse texto é que Jesus vê. Quando ele entra na nossa casa, quando ele entra na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja, quando Jesus está presente no nosso culto, na nossa adoração, no nosso louvor, quando Jesus está presente na nossa empresa, quando Jesus está presente no nosso carro, quando Jesus está presente em todas as áreas da nossa vida, algo novo acontece. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, a primeira coisa que ele observou foi a necessidade que havia naquela família, naquela casa. Ele olha para a sogra de Pedro e percebe que ela estava necessitando de algo. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, ninguém precisou contar que sua sogra estava doente. Ele a viu. Mas não somente a viu, logo que viu, Jesus também agiu. Isso mostra que Cristo conhece nossas dificuldades antes mesmo de pedirmos ajuda. Pode ter certeza, meu querido e minha querida, que nesta tarde o Senhor está vendo você. O Senhor está vendo a sua situação. As circunstâncias adversas não são maiores do que o meu Cristo, do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele te cura, Ele te liberta, Ele te transforma. E hoje Ele vai entrar na sua casa, Ele vai entrar na sua vida, se você assim permitir. Ele vê seu sofrimento, sabe das dores e não as ignora. Sabe das lutas que temos no dia a dia. A Bíblia diz, e chegando-se Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. E o apóstolo Paulo também nos escreve dizendo em Efésios 3, 20:
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que atua em nós. Se você tem uma necessidade, se a sua casa tem uma necessidade, seus filhos e filhas, seu pai, sua mãe, seja uma necessidade de ordem financeira, econômica, seja uma necessidade de ordem ministerial, seja uma necessidade, querido, de enfermidade, doença, nesse momento o Senhor está indo ao seu encontro. Portanto, meu querido e minha querida, entenda que o Senhor Jesus, nesse momento, Ele está indo ao seu encontro, porque Ele conhece todos os nossos pensamentos, as nossas necessidades e o que em nós de fato precisamos. Olha, eu não sei o que você necessita, o que você precisa agora, mas o Senhor sabe. A segunda coisa que aprendemos, ou a segunda lição que extraímos desse texto, é que quando Jesus vê, Ele age. E com a sua ação, Ele estendeu as mãos para a sogra de Pedro e disse: levanta-te. E eu defino isso como um toque de Jesus. Querido, quando Jesus toca, Ele faz toda a diferença. A Bíblia está repleta de exemplos onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo usou o toque como instrumento de cura, transformação e bênçãos na vida do nosso próximo. Desde os patriarcas, em Gênesis, até nos profetas, no Antigo Testamento, vemos como o toque serve como um canal de poder e transformação divino. No Novo Testamento, Jesus frequentemente utiliza o toque para expressar seu poder e compaixão, curando, libertando, transformando, curando leprosos, tocando na vista dos cegos e muitos outros. O toque de Jesus traz uma cura imediata. Mateus 8,15. Ao tocar na mulher, a febre desapareceu instantaneamente. E eu declaro que agora, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, toda enfermidade que está assolando a sua casa, a sua vida, a sua família, todo espírito de doença, seja repreendido pelo poder do sangue do nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade basta ser retirada, porque o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus é autoridade. Não existe outro nome dado embaixo dos céus ou em cima da terra. Em nome de Jesus, agora, seja abençoado, seja abençoada, seja curado e curada, liberta e liberta pelo poder do nome de Jesus. Entenda isso, meu querido e minha querida. Ao tocar na mulher, a febre desapareceu instantaneamente. Isso mostra que não há doença ou fraqueza que resista ao poder de Cristo. O toque dele muda qualquer situação, não importa quão grave pareça ser. Jesus é maior do que tudo. A terceira e grande lição que aprendemos nesse texto é a resposta à cura que a sogra de Pedro deu. Nós estamos vivendo numa geração ingrata, que nada, nem qualquer grande milagre ou transformação volta para agradecer. Nós estamos vivendo numa geração que quanto mais tem, mais quer. E quando eu falo disso, eu falo de pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem e que servem ao Senhor. Eles abrem mão do abençoador por causa da bênção. Mas eu quero dizer para você que a sogra de Pedro, ela agiu de uma forma completamente diferente.
Assim que foi curada, a sogra de Pedro se levantou e passou a servi-lo. Esse detalhe é muito importante. Preste muita atenção nisso. O milagre não foi apenas para o bem dela, mas para que pudesse cumprir um propósito. Toda bênção recebida deve gerar gratidão e louvor, e ainda gerar serviço. Jesus curou a sogra de Pedro. Essa se colocou a servir. E logo após esse episódio, vemos que a multidão foi ao encontro desta cura também. Desse Jesus que cuida das nossas enfermidades físicas e espirituais. Querido, devido ao que Jesus fizera, a presença de Jesus na casa de Pedro, a casa de Pedro, no decorrer daquele dia, se tornou um grande hospital. Como Jesus trabalhou naquele dia. Os vizinhos de Pedro e da sogra do mesmo tiveram conhecimento de que o Senhor Jesus estava ali. E levaram os doentes, levaram os enfermos, os oprimidos do diabo. E no decorrer daquele dia, o Senhor os libertou, o Senhor os curou, o Senhor os transformou. E às vezes, meu querido e minha querida, a sua casa, o seu lar, aí onde você mora, onde Deus te plantou, no seu bairro, a sua igreja, a sua vida, você precisa ser instrumento de transformação. Precisa ser um homem e uma mulher frutífera, cheio e cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Ser um agente de transformação. Porque foi para isso que Ele te curou. Foi para isso que Ele te libertou. Foi para isso que Ele te transformou. Foi para isto que Ele te chamou. As bênçãos de Deus não podem parar em nós mesmos. Eu e você precisamos entender que nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus, de anunciar as boas novas do Evangelho, de proclamar e dizer que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo traz paz, felicidade e alegria, e que Jesus Cristo escreve os nossos nomes no livro da vida e nos leva ao céu, e nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Somos homens e mulheres chamados por Deus para espalharmos a santidade de Deus por toda a terra. Você, meu irmão, minha irmã, você jovem, criança, você ancião, nesta tarde Deus manda te dizer que você precisa ser um instrumento de salvação nas mãos de Deus. Talvez Deus te deu uma empresa. Talvez Deus colocou na sua vida empresários. Talvez Deus colocou na sua vida alguns funcionários. Talvez você seja gerente de uma grande empresa. E eu digo para você que as suas ações, os frutos que há em você, precisam tocar a vida daqueles que estão ao seu redor. Todos precisam da graça de Deus. Todos precisam do amor de Deus. Queridos, naquele dia, a presença de Jesus na casa de Pedro. Eu não sei se for assim outras vezes, mas naquele dia, os vizinhos, os amigos de Pedro e da sogra de Pedro foram abençoados pela presença de Jesus naquele lugar. E eu te faço uma pergunta agora. A sua casa. Como tem sido a sua casa? Como tem sido o seu lar? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua igreja? Tem sido um instrumento de salvação, de transformação, de cura. Preste atenção no que foi realizado naquele dia.
A sogra de Pedro foi testemunha da graça de Deus naquele dia. Ela podia ter continuado na cama. Ela podia ter continuado com sua vida. Mas ela se colocou à disposição e serviu a Cristo. Ela se pôs em ação e através da vida que ela tinha, que agora ela houvera sido curada. Talvez até mesmo liberta da morte. Muitos outros sentiram o poder do Senhor e o seguiram e o serviram. O fato de seguir Jesus não quer dizer que você quer servi-lo. Quarta e última lição que aprendemos nesse texto. Que quando Jesus chega no ambiente, quando ele chega em uma casa, em um lar, em uma família, aleluias, ele transforma o ambiente. A casa de Pedro tinha alguém enfermo. Mas quando Jesus chegou, trouxe a cura e restauração. A presença de Cristo muda qualquer situação. Se ele for bem-vindo, quando Jesus chega em algum lugar ou na vida de alguém, coisas novas acontecem. Segunda Coríntios 5:17. Essa transformação divide a vida das pessoas em antes e depois de Jesus. Todo testemunho de conversão traz essa característica de mudança de vida. A sua presença fará toda a diferença. Muitas vezes pensamos que precisamos de tanto, quando na verdade precisamos apenas da presença de Deus em nossa vida, em nossa casa e em nossa família. Talvez o seu lar nesta tarde está precisando da presença de Deus. E eu quero dizer, Deus está aí. Deus está contigo. Deus está contigo nesse carro que você está dirigindo. Deus está te dando livramentos que você nem vê. A Bíblia diz, no Salmo 91, verso 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A destra do Senhor, meu querido e minha querida, é sobre sua casa, é sobre a sua família, é sobre o seu lar. Portanto, posicione-se diante do Senhor nesta tarde. Fique ligado, fique plugado no céu, com uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de leitura da palavra. Pedindo a Deus que guarde, como o salmista Davi, põe um guarda à minha boca, Senhor. Vigiando em todo o tempo. Porque a palavra de Deus nos diz, através do próprio Cristo, Ele nos alertou. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Precisamos ter uma vida de vigilância. Uma vida de cuidado, uma vida de zelo. Todo testemunho de conversão traz essa característica de mudança de vida. Sua presença, ou a presença de Jesus, faz toda a diferença. Muitas vezes pensamos que precisamos de tanto, quanto na verdade, meu querido, apenas a presença de Deus preenche a sua vida e a sua casa. Devemos todos os dias expor nossa casa, nossa família, na presença de Deus, através de oração. Assim como Pedro fez. Sabe por quê, meu querido e minha querida? Se nós assim o fizermos, isso só trará benefícios para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Portanto, todos os dias em que você acordar, estiver no culto, estiver orando, apresente a sua família a Deus, exponha ela. Porque quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida, meu querido, nada fica escondido. Quando Jesus chega, acaba a confusão. Vem a solução. E continuamos em oração,
crendo que a vitória é certa em nome de Jesus. Quero fazer algumas aplicações nesta tarde. A primeira aplicação é que você deve confiar no olhar de Jesus sobre a sua vida. Jesus viu a sogra de Pedro doente, sem que ninguém precisasse falar nada com ele. Isso mostra que ele conhece a sua dor, sua luta e as suas necessidades. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Talvez você esteja enfrentando dificuldades agora, mas Cristo já sabe tudo. E também quero dizer para você que Ele ainda tem todo o poder para agir agora aí, na sua vida, na sua casa e na sua família. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Segunda coisa que aprendemos e precisamos aplicar na nossa vida. Precisamos permitir que Jesus toque em nossa necessidade. Mateus 8,15. O toque de Jesus trouxe cura instantânea para aquela mulher. E hoje, o toque de Cristo continua transformando vidas. Você já permitiu que Ele tocasse na sua dor, nos seus problemas, nas suas aflições? Quando Ele toca, a cura instantânea, a restauração e também a libertação. Terceira aplicação. Meu querido, se Jesus já te tocou, se Jesus já te curou, levante-se. Assim como Ele segurou nas mãos da sogra de Pedro e a levantou. Levante-se agora. A palavra de Deus nos diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te e resplandeça. Levanta-te agora. Levante desse leito, levante dessa depressão, levante dessa situação, da inércia em que você está. Para de ser um crente de canto. Vem para o meio. Se envolva, participe. Deixe que o Espírito Santo venha sobre você. Te encha de graça, de unção, de poder, de autoridade. A cura da sogra de Pedro não foi apenas um livramento, mas um chamado para a ação. Assim que foi restaurada, ela se colocou a servir. Deus não quer apenas nos abençoar, Ele nos chama para algo maior. O que você tem feito com as bênçãos que você recebeu de Deus? Me lembro de uma experiência que tivemos na igreja, de um empresário que estava falido. Ele tinha uma empresa de caminhões e ele chegou num culto de terça-feira na igreja, pediu oração ao meu pastor e nós oramos pela vida dele. Teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada. Ele entregou a vida dele a Jesus. E, consequentemente, as áreas da vida dele, a sua empresa. E começou a servir o Senhor com alegria, como diz o Salmo 100. Mas depois que a sua empresa foi restaurada, que as dívidas foram sanadas, e que ele voltou a ser um empresário bem-sucedido, ter uma vida transformada. Ele já não ia mais nos cultos de oração, passou a não ir mais nas consagrações, já não ia mais no monte conosco, passou a não ter tempo mais para Jesus. E me lembro que um dia o pastor chamou ele na frente, e o pastor disse: eu senti de Deus de orar por você, assim como eu orei por você, quando você chegou aqui quebrado, ferido, machucado, e Deus restaurou a sua sorte, e hoje você é um empresário bem-sucedido, eu quero orar por você.
E o pastor começou a orar pela vida dele. Meu Deus, se o teu filho, o teu servo, for perder a salvação por causa das bênçãos que aqui ele recebeu, prepara ele e leva. Ele deu um pulo e assustou. Porque, queridos, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quarta coisa que aprendemos: a presença de Cristo na casa de Pedro trouxe transformação. Quando Jesus entra em um lar, ele muda tudo. Se há enfermidade, ele traz cura. Se há tristeza, ele traz alegria. Se há desordem, ele traz paz. Eu te pergunto esta tarde: você tem convidado Jesus para reinar e estar contigo para sempre? Concluo esta palavra dizendo: a cura da sogra de Pedro nos ensina lições valiosas. Jesus vê a nossa dor antes mesmo de falarmos com ele. O seu toque tem poder para restaurar qualquer situação. Mas ele não nos cura apenas para o nosso bem-estar, e sim para que possamos servi-lo e testemunhar o seu poder. Se você já experimentou a restauração de Deus, não permaneça parado, inércio. Para de ser um crente de canto. Levante-se, sirva e deixe que a sua vida seja um testemunho do Cristo Todo-Poderoso. E se ainda nas áreas da sua vida, algum lugar, na sua casa, no seu lar, precisa do toque de Jesus, abra o seu coração agora e clame por ele. Porque onde ele chega, tudo muda. Amém.